A biodiversidade brasileira é riquíssima. Um estudo de 2005, feito pelos biólogos Thomas Lewinson e Paulo Inácio Prado, mostrou que nosso país não é fraco quando o assunto é biodiversidade. Eles estimaram que existem 210 mil espécies conhecidas no país, mas é esperado que o número real seja ainda maior. E esse montão de espécies, que inclui animais, plantas, fungos, protozoários, bactérias e vírus, somam 15 a 20% de toda a diversidade biológica conhecida. E para só para pensar, onde estão distribuídas essas espécies? Ainda que grande parte da biodiversidade esteja abrigada nas florestas tropicais, como a Amazônia e a Mata Atlântica, não podemos nos esquecer que ela também está distribuída em outros ambientes, como no Cerrado, Caatinga, Pantanal e, claro, nos ecossistemas marinhos, que especialmente no Brasil reservam uma diversidade de ambientes fascinante, alguns ainda pouco conhecidos e estudados. Um exemplo notável de ecossistema marinho são os rodolitos. Tanto por causa da biodiversidade que eles abrigam, que é simplesmente fantástica, mas também pelas contribuições que eles dão em aspectos ambientais, culturais e econômicos. Rodolitos. Quem aí está se perguntando o que são eles? Acontece que mesmo os rodolitos, tendo grande importância e fortíssima presença no nosso litoral, eles são pouco conhecidos por maior parte da população. Mas além de muitos não conhecerem esse ecossistema, outro problema é que eles são pouquíssimos protegidos. Inclusive, eles são muito ameaçados de muitas formas. Sorte que ainda estamos a tempo de conhecê-los para protegê-los. Por isso, vamos agora sair um pouco das águas rasas do mar e dar um mergulho em diferentes níveis de profundidade, para explorar esses riquíssimos ecossistemas intrigantes até mesmo para os especialistas. Bora lá! Ressoa, uma janela para o mar. Eu sou a Tássia Biazon. E eu sou a Juliana de Bel. E esse é o podcast Ressoa, uma janela para o mar. Com o desenvolvimento das ciências do mar nas últimas décadas, a gente já sabe que o litoral brasileiro não é só areia pelo fundo. A plataforma continental, com profundidade de até 200 metros, é a região do mar que vai da linha de praia até poucos metros ou centenas de quilômetros. É a extensão submersa do mar, que corresponde a até 8% da área total do oceano, onde abriga muitas formas de vida, como os rodolitos, que são algas em formato de nódulos, quase do tamanho de uma bola de bilhar. Mas, antes mesmo de mergulharmos na plataforma continental, é possível encontrar rodolitos em águas rasas, em poças, quando a maré está baixa. À primeira vista, eles podem parecer apenas mais uma rocha, dentre tantas outras que vemos por aí. Mas apesar da semelhança, não se engane. Essa rocha, entre aspas, é viva, e nesse caso é uma estrutura de algas, não de minerais como as outras rochas. Para entender melhor sobre esses intrigantes rodolitos, teremos o prazer de ouvir a bióloga e professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Marina Cicini, que contribui e muito para a conservação do oceano, especialmente com suas pesquisas sobre os sistemas recifais, ainda pouco explorados. Rodolitos, eles são algas calcárias, algas assim como aquelas que a gente encontra na beira da praia, né, arribadas ou aquelas presas no costão. São algas que depositam carbonatos de cálcio, né, dando um aspecto duro, rígido para essa alga, parecendo uma pedra. Já foram confundidas, inclusive, com corais. Mas elas costumam ter uma cor rosa, vermelha, meio roxo. Elas são confundidas com pedras porque mais de 90% da estrutura dessas algas é composta de carbonato de cálcio. Apesar dessa substância dar bastante dureza aos rodolitos, eles são bastante móveis. Alguns são levados pelas ondas, podem ser encontrados soltos sob a areia da praia ou estarem em profundidades variáveis, que vão desde águas rasas até cerca de 250 metros. E para entender melhor sobre as algas calcárias, é bom saber que elas são, junto com os corais, as principais responsáveis pela formação de recifes naturais. Elas ocorrem em praticamente todos os ambientes recifais marinhos e até como nódulos livres, que são os rodolitos. Inclusive, é interessante pensar como esses rodolitos ocorrem muitas vezes juntos e misturados aos recifes. Dentre os ecossistemas marinhos aos quais os rodolitos e os bancos de rodolitos, né, esses aglomerados de nódulos que são livres
né, são soltos do substrato, eles são relacionados muito com os recifes, sejam eles recifes rochosos, né, quando ocorrem assim, na borda de ilhas, por exemplo, ou recifes biogênicos, como os recifes de corais. Então, é comum a gente mergulhar, por exemplo, no Nordeste, que a gente tem aqueles recifes, e aí quando a gente vai para a areia, a gente vê esses rodolitos soltos. E mergulhar nesses lugares, vem aquela pergunta, será que quem forma, né? Porque as algas calcárias, ela tem essa função de incrustar e a gente vê elas cimentando o recife, né? Então, será que os rodolitos, eles vão crescendo e vão se fusionando, formando um recife? Ou será que, a partir da ação das ondas, porções do recife vão quebrando e vão formando os rodolitos? Essa é uma pergunta que a gente sempre se faz, né? Para saber qual que é a origem dos bancos de rodolitos. Mas respondendo em parte essa pergunta, a gente sabe que o rodolito, né, ele pode, a partir de um esporo de uma alga, ele pode assentar ali num grãozinho de areia e começar a crescer e formar um rodolito, por exemplo. Ou pode encontrar uma concha vazia ou um pedacinho de rocha no fundo do mar e aí usa aquilo como base para começar a crescer. Quem veio primeiro, o recife ou o rodolito? Essa versatilidade das algas calcárias de incrustar formando recife e rodolito é mesmo interessante. Eles se tornam ainda mais importantes para a biodiversidade quando formam bancos, ou seja, quando eles se agrupam no fundo marinho, formando extensos bancos de rodolitos. E elas são super importantes porque elas abrigam uma grande biodiversidade. Desde uma biodiversidade pequenininha, a gente tem pequenos invertebrados que moram inclusive dentro, esponjas, assídeas, poliquetas, pequenos crustáceos, até uma biodiversidade grande e de uma grande importância ecológica e econômica, como peixes topo de cadeia, tubarões, raias, que usam esses rodolitos, né, que se aglomeram formando bancos, grandes extensões no leito marinho, né, que normalmente seria um fundo arenoso, que deu uma tridimensionalidade. Então, abrigam uma grande biodiversidade. Inclusive outras algas, né, que usam esses rodolitos também como substrato para crescerem. Nesses bancos, que podem ocorrer em várias regiões do mundo, como em parte da costa do Caribe e no Mediterrâneo, os rodolitos podem ter várias formas. Alguns são redondos, outros têm formato de disco e podem apresentar poucos ou até muitos ramos. Essa diversidade de formas, tamanhos e agrupamentos faz dos rodolitos verdadeiros tesouros submersos para a vida marinha, servindo de abrigo para pequenos animais como as lagostas e fonte de alimento para tartarugas, raias e outros organismos. O peixe-papagaio, Sparizoma maxillari, por exemplo, se alimenta de algas que crescem sob os rodolitos, contribuindo na remoção de competidores por luz e ambiente, e ajudando a dispersar os nódulos que se soltam dos rodolitos, que funcionam como construtores de recifes. Por toda essa riqueza submersa, os bancos de rodolitos têm sido chamados de oásis da biodiversidade. Isso porque um estudo publicado em janeiro de 2025, liderado por pesquisadores brasileiros, mostrou que os bancos de rodolitos podem abrigar cerca de 1.053 espécies. Dentre elas, as mais abundantes são as macroalgas, em seguida os invertebrados, mas há também destaque para os peixes, que correspondem a cerca de 15% das espécies encontradas nesses ambientes. E além dessa importância para a biodiversidade marinha que os rodolitos oferecem, dando suporte e proteção a essas espécies, eles também estabilizam o fundo marinho e ajudam a manter a água do mar clara. Eles fazem isso removendo partículas em suspensão e permitindo que a luz chegue mais fundo, o que é essencial para o crescimento de outros ecossistemas, como os recifes de corais. De forma mais detalhada, a Marina traz outros apontamentos que evidenciam como os rodolitos são importantes e contribuem e muito para as nossas vidas. Eles são a casa, né? A gente pode dizer poeticamente que um rodolito é a semente de um recife, né? A gente tem ali, no entorno e dentro, diversos organismos em diferentes estágios do ciclo de vida, né? Como larvas, esporos, enfim. E esses bancos, eles criam uma tridimensionalidade num fundo que seria homogêneo, né? Formando uma cidade submersa que abriga uma grande biodiversidade de outros organismos, alguns, né, que a gente usa inclusive como alimentação, alguns peixes,
polvos, por exemplo, mas também tem um papel fundamental no ciclo do carbono. Como eu falei, além de serem organismos fotossintetizantes, então de utilizar o gás carbônico para a produção de oxigênio e mantendo, então, essas regiões onde eles ocorrem, né, num nível de oxigênio saudável para os oceanos, o processo de calcificação, né, a deposição daquele carbonato que eu mencionei lá no começo, ele é super importante para a regulação desse gás na atmosfera. É realmente incrível conhecer tudo isso sobre essas algas, seja na alimentação, no armazenamento de carbono, na produção de oxigênio, no turismo, como suporte para o nascimento de recifes ou na regulação do clima. Os rodolitos nos fornecem um mar de contribuições. Mas apesar de tantas contribuições, infelizmente, nós não estamos retribuindo da mesma forma. Pelo contrário, os rodolitos estão ameaçados. Uma dessas ameaças relaciona a exploração direta deles. Por eles terem um esqueleto formado de calcário, eles são dragados para extração do carbonato de cálcio, que é usado na correção de solo ácido, em fertilizantes na agricultura, na fabricação de pastas de dentes, ou até mesmo como suplemento alimentar para o combate contra a osteoporose, por serem fonte de cálcio. Além disso, a exploração de outros minérios e óleo, como o petróleo na plataforma continental brasileira, provoca uma série de danos nesse ecossistema, bem como em outros. E para piorar, os rodolitos não são considerados recursos renováveis. Eles possuem um crescimento lento, cerca de 1 a 1,5 milímetros por ano, e demoram muito para se formarem, muitos anos. Mas vivem muito. Há nódulos vivos com mais de 400 anos. Além da exploração do carbonato de cálcio, outras ameaças cercam esses ecossistemas, como o derramamento de óleo, a pesca de arrasto, a mineração no fundo do mar, a acidificação e o aumento da temperatura do oceano. A acidificação do oceano, por exemplo, é um grande problema global, bem conhecido por causar o branqueamento dos corais, em decorrência do aumento da concentração do gás carbônico na atmosfera. Em 2019, a concentração desse gás atingiu 400 partes por milhão, o maior valor já registrado na Terra nos últimos 800 mil anos. E isso tem causado absorção maior de quantidade de gás carbônico pelo oceano, o que diminui o pH da água, levando à acidificação da água do mar. No caso dos rodolitos, essa acidez da água leva à perda da capacidade de algas calcárias de calcificar e realizar fotossíntese. Felizmente, existem pessoas dedicadas a compreender a importância dos rodolitos e buscar medidas para sua conservação. Especialmente no Brasil, onde os rodolitos e os bancos de rodolitos possuem uma distribuição ampla desde a costa do Maranhão até a Ilha do Arvoredo, em Santa Catarina. Mas ainda há poucas áreas que recebem um amparo ambiental. Um exemplo é o Parque Marinho de Abrolhos, que concentra uma grande extensão de bancos de rodolitos. Por mais que sejam ambientes desafiadores de se estudar, devido à profundidade e aos processos biológicos muito complexos envolvidos no seu funcionamento, os rodolitos são apaixonantes e inspiram a pesquisa de muita gente, como a da Marina. Logo no início da graduação, no terceiro semestre, terceira fase, que a gente fala aqui na UFSC, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, eu já fiz a disciplina de ficologia de algas marinhas, e aí foi quando eu conheci o professor Paulo Horta, que foi, então, o meu orientador desde ali do início da graduação até hoje em dia, eu costumo dizer, né? Então, durante o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, na graduação, depois o meu mestrado, no meu doutorado, e a gente segue trabalhando juntos, né? Então, eu digo que teve um encontro ali de ideias, ideais, e ele era um dos maiores especialistas do Brasil em algas calcárias. E até é engraçado que, naquela época, era muito difícil a gente ter bolsa para iniciação científica, para estagiários, assim, né? E ele tinha 3. E aí eu lembro que éramos em 4 ou 5 estagiários no laboratório, ele reuniu todo mundo e disse que uma bolsa era para trabalhar com taxonomia de algas calcárias. Aí eu disse assim, eu fico sem nenhuma bolsa, mas com isso eu não quero trabalhar. E aí, mas, né, por, sei lá, coincidência do destino, depois eu acabei trabalhando com isso. E aí eu me encantei, porque a gente conhece muito pouco sobre a biodiversidade, né? A pergunta básica, quantas espécies a gente tem? E aí a própria taxonomia, para a gente conseguir identificar, a gente tem que fazer lâminas que demoram 1 semana.
É um trabalho super minucioso, até artesanal, assim. E aquilo foi me encantando, depois de ter acesso a um microscópio eletrônico de varredura, que a gente conseguia super ampliar. Então aí eu fui me encantando, e aí minhas perguntas foram aumentando, né? Primeiro eu comecei descrevendo algumas espécies aqui da região, de Santa Catarina. Aí no meu mestrado eu passei para biodiversidade ao longo do Brasil, da costa brasileira, né? A gente fazia parte de um grande projeto em rede, que era o Cisbiotamar, que aí eu tive a oportunidade de mergulhar do Maranhão a Santa Catarina, coletando amostras. Então foi muito legal. E foi durante esse trabalho que eu comecei a perguntar, será que as espécies ocorrem em todo o litoral brasileiro, como é dito, como é descrito, ou será que tem particularidades? Foi o que eu explorei aí no meu doutorado através de análises moleculares, né, sequenciamento de DNA, e a gente viu que não, que poucas espécies ocorrem ao longo de toda a costa, mas muitas espécies elas são particulares de regiões biogeográficas, né? Os bancos de rodolitos são mesmo ecossistemas únicos, e tanto são que, mesmo havendo rodolitos por quase toda a costa brasileira, suas espécies possuem particularidades de acordo com cada região. Só para ter uma ideia, são reconhecidas 76 espécies vivas e um fóssil de algas construtoras de rodolitos. No Banco de Rodolitos de Abrolhos, um dos maiores do Atlântico Sul, foram identificadas 14 espécies formadoras de rodolitos, sendo Hydrolitum rupestre e Lithotaminium crispatum algumas das mais frequentes. Você pode pensar que são poucas espécies, mas como ainda pouco conhecemos esse ecossistema, certamente há outras a serem descobertas. Se você gostou de conhecer sobre os rodolitos e quiser aprender mais sobre esse assunto, confira as indicações que a Marina deixou pra gente. Eu tive a honra de participar de um projeto muito legal chamado Darwin 200, que é um projeto que está refazendo a rota de Darwin, daquela primeira viagem onde ele propôs a teoria da evolução das espécies, em 2023, onde a gente recebe uma jovem conservacionista, fala tudo o que a gente sabe para ela sobre um assunto e sobre conservação. No caso, eu a encontrei, né? O barco estava de passagem em Fernando de Noronha. E aí, junto com o cinegrafista, a gente produziu um mini documentário sobre o passado, o presente e o futuro dos bancos de rodolitos no Brasil. Eu vou compartilhar com vocês o link, está disponível no YouTube. Em relação a livros, a gente acabou de lançar um livro sobre os rodolitos, sobre os bancos de rodolitos do Brasil. Foi publicado pela Springer e editado pelo professor Paulo Horta e por mim, né? A gente fala que é um oásis da biodiversidade marinha a ser protegido. Ele tem tudo que a gente sabe, né? Desculpa a audácia, mas assim, a gente tentou compilar, a gente contou com muitos autores. Tem diversos capítulos que retratam aspectos que a gente já sabe sobre os bancos de rodolitos do Brasil. E projetos, a gente tem um projeto em andamento, mas ainda não tem estruturado uma página no Instagram ou site, mas muito em breve vai ter, que a gente está avaliando exatamente isso. Qual que é o papel dos bancos de rodolitos, de algum dos bancos, né, aqui no Brasil, no ciclo do carbono. Será que eles sequestram carbono ou será que eles liberam carbono? Qual que seria o papel deles no balanço global do carbono? Todos esses materiais que a Marina indicou vão ficar salvos na descrição desse episódio. E confira também algumas curiosidades que separamos para fechar essa conversa. Lar de peixes juvenis. Os bancos de rodolitos são como berçários marinhos, oferecendo abrigo para peixes juvenis e outros pequenos animais marinhos, como camarões e moluscos. Casa de pequenos corais. Eles formam estruturas calcárias que servem de refúgio para muitos invertebrados marinhos, funcionando quase como casinhas subaquáticas. Caçadores de carbono. Além de ser habitat, os rodolitos ajudam a combater as mudanças climáticas, capturando o carbono da água do mar e ajudando a reduzir o aquecimento global. Carbonato de cálcio. Na costa brasileira, os rodolitos correspondem ao maior reservatório de carbonato de cálcio do mundo, cerca de 200 bilhões de toneladas. O maior banco de rodolitos é do Brasil, que se distribui do estado do Amapá até o estado de Santa Catarina. Só na região do arquipélago de Abrolhos, ele tem cerca de 20 mil quilômetros quadrados de extensão, cerca de 10 vezes o tamanho do estado de São Paulo. Nossa conversa sobre os rodolitos e os bancos de rodolitos vai ficando por aqui.
Esperamos que da próxima vez que você ouvinte for à praia, preste mais atenção, pois aquele cascalho ou pedra que encontrar no meio de uma poça d'água ou até no costão rochoso pode ser um rodolito. Esse podcast é realizado pela Rede Ressoa Oceano e financiado pelo CNPq, com endosso da Década do Oceano. Este episódio contou com a pesquisa e roteiro de Juliana de Beu, Tássia Biazon e Monique Torres. Apresentação de Juliana de Beu e Tássia Biazon. Participação de Marina Cicini. Gravação e edição do Otávio Augusto Silva e Matheus Mota, da Secretaria Executiva de Comunicação da Universidade Estadual de Campinas. Se você gostou deste episódio, curta, comente e divulgue com aquele amigo ou familiar curioso que gostaria de saber mais sobre o oceano e seus diferentes ambientes. Você também pode acessar o nosso podcast na Deezer e no canal TV Unicamp do YouTube. Até a próxima!